Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 18. Não deixe escapar o que Deus te deu. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. Gente, nós estamos no 18º dia do nosso desafio. Tá passando muito rápido. E que incrível poder continuar essa jornada com vocês, buscando sabedoria e reflexão nas palavras de Provérbios. Eu estou aprendendo muito, espero que vocês também. E como sempre, a gente busca um tema novo, algo que ainda não tenha sido tratado. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que tem tudo a ver como lidamos com as bênçãos que Deus nos dá. Então o tema de hoje é: não deixe escapar o que Deus te deu. Exatamente. Muitas vezes recebemos coisas maravilhosas de Deus, mas sem perceber, deixamos passar ou não aproveitamos o que Ele nos confiou. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos descobrir agora? Provérbios capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Amém. Amém.
Glória a Deus, né? E tem um versículo, né, que chama muito a minha atenção aqui em Provérbios, e eu vou ler com vocês aqui. É o versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho é irmão de quem destrói. Esse versículo é direto, né? Quem é negligente no seu trabalho é irmão de quem destrói. Isso é muito profundo. Ele nos lembra que ser negligente é deixar de passar oportunidades ou não cuidar do bem que Deus nos deu. É como destruir aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Ele nos entregou muitas coisas, talentos, amigos, recursos, mas se não fizermos a nossa parte, acabamos permitindo que isso se perca ou se desfaça. Isso é verdade, né? E Deus nos abençoa com tantas oportunidades e responsabilidades, né? Talvez Ele tenha colocado algo em nossas mãos, né? Algo que devemos cuidar, mas por falta de atenção ou de responsabilidade, deixamos escapar. E isso não é só sobre nossas coisas materiais, mas sobre nossos relacionamentos, nosso tempo, nossas escolhas. E sabe, isso também envolve as bênçãos espirituais que recebemos de Deus. A salvação é um presente, mas devemos cuidar disso todos os dias, buscando crescer, viver em obediência e gratidão. Muitas vezes podemos negligenciar isso porque achamos que a salvação é algo garantido, mas na realidade precisamos viver conforme aquilo que Deus nos deu. E isso me faz pensar, né, Paula? Quando falamos sobre responsabilidade, não estamos falando apenas de fazer tudo certinho, mas de ser fiel no que Deus confiou a nós, de ser diligente, né? De não deixar as bênçãos escaparem por falta de atenção ou de cuidado. Sim, isso mesmo. Aqui entra a questão da nossa atitude, né? Nós não devemos agir de forma leviana com o que Deus nos deu, seja com a nossa saúde, os nossos amigos, as nossas finanças ou até mesmo a nossa fé. Tudo precisa da nossa dedicação e atenção. E eu tenho pensado muito nisso esses dias, porque às vezes eu acho que eu tô sendo negligente, sabe? Com a minha saúde. E eu tô tentando, tô lutando. Eu sei que eu preciso tomar algumas atitudes, mas não é fácil essa luta diária, né? Mas quando vem falar isso aqui, que a gente tá tratando de forma leviana com o que Deus nos deu, eu acho bem forte, porque como a gente comentou, né, Deus fala primeiro com a gente, né, quando a gente prepara a palavra para trazer para vocês, e pensar que eu tô deixando o meu corpo, né, que é templo do Espírito Santo. O meu corpo, eu peço para Deus para ser usado como instrumento, para levar a palavra para as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, se eu penso que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu tenho que levar a palavra para as pessoas, que eu tenho que ser uma boa professora, ser uma boa esposa, né, ser uma boa amiga. E eu preciso do meu corpo aqui na Terra, né, para fazer isso. Eu não posso andar só em espírito, senão eu ia ser um fantasma, né? Então, eu tô pensando nisso, sabe? Isso mexeu bastante comigo e, eu acho que tá na hora dessa questão de tomar uma atitude. A gente não deve realmente agir de forma leviana com o que Deus nos deu. E no meu caso aqui, eu acho que eu tô sendo negligente com a minha saúde. Com a minha saúde física e com a minha saúde mental. Porque por mais que a gente, né, tenha aprendido tantas coisas, eu ainda deixo de cuidar de mim para pensar mais nos outros. E eu preciso realmente cuidar de mim. É bem. Nossa, você falou demais comigo. E uma coisa
que eu estava pensando aqui agora também, né? Como são 31 dias de sabedoria, né? Sabedoria também é saber reconhecer, né? Aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita para ser melhor, né? Então, quando eu reconheço que eu estou precisando de alguma coisa, isso é Deus colocando sabedoria na nossa vida. Então, vamos para a reflexão de hoje. Vamos. A pergunta é a seguinte: o que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Será que você tem sido negligente em alguma área da sua vida? Hoje pense como você pode cuidar melhor das bênçãos que Deus te deu. Sim, olha lá, eu já estou refletindo aqui. Eu sei que eu estou sendo negligente e eu preciso tomar uma atitude. Faça essa análise também na sua vida, essa reflexão na sua vida hoje. E pense aí, se você está sendo negligente em alguma área da sua vida, né? Se você está estudando, se é hora de estudar, se você tem que estudar. Se é hora de trabalhar, você tem que trabalhar. Se você tem que fazer o seu trabalho melhor, faça o seu trabalho melhor. Se você está sendo negligente com a sua família, cuide mais dela. Se você está sendo negligente no seu ministério, não está cumprindo os ensaios, né? Está deixando tudo de qualquer jeito, cumpre direitinho, né? Porque eu tenho certeza que se Deus te abençoou com algum dom, com algum talento, e você pode estar usando isso, não seja negligente, tá bom? E o desafio de hoje vai fazer toda a diferença. Reserve alguns minutos para refletir sobre alguma área da sua vida onde você tem sido negligente. Repetindo aqui, né? Que a gente já tinha comentado. Pode ser no seu trabalho, relacionamento, sua saúde, ou até mesmo no seu tempo com Deus. O que você pode fazer para melhorar nisso e cuidar melhor do que Deus te confiou? É muito bom quando a gente faz o exercício de escrever. Então, se você puder escrever lá no seu caderninho onde você tem suas anotações, seu diário, não sei o que você tem para anotar. Eu gostava de fazer bastante anotação na Bíblia, eu gosto de marcar as coisas, mas veja o que você precisa melhorar, tá bom? Porque se você tem a saúde, Deus te deu, se você tem trabalho, Deus te deu, se você tem uma escola para ir, é porque Deus te deu, se você tem uma família, porque Deus te deu. Então, tudo que Deus deu para você é porque Ele confia em você. E Ele vai te dar coisas maiores se primeiro você cuidar bem dessas que você já tem. Não é, Renato? É verdade. E vamos fazer uma oração? Amém. Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor colocou em nossas mãos. Obrigada por confiar em nós, por nos dar responsabilidades e oportunidades. Pedimos perdão pelas vezes em que fomos negligentes ou descuidamos do que o Senhor nos deu. Nos ajude a ser fiéis em tudo que fazemos, a cuidar do que é teu e não deixar escapar o que é precioso. Nos ensina a viver com sabedoria, responsabilidade e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que você ama e que também precisa ouvir isso aí. Isso mesmo. Vamos lá, hein? Curte, compartilha, deixa um comentário pra gente saber o que você achou. Continuem comentando, tá bom? E continue também com a gente, né? Nesse desafio de 31 dias em Provérbios. Estamos aprendendo muito. E hoje é o capítulo 18, hein? Faltam quantos? 13. Falta pouco, hein? Então continua junto com a gente e vamos firme nessa caminhada. E até amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Paz seja convosco. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast. Muito obrigado. Por
ouvir ao podcast.